Olá, pessoal. Boa noite. Em nome do Instituto Filomeno de Miranda, sejam bem-vindos, bem-vinda. Em mais um momento, mais uma noite. Hoje vamos receber com todo o nosso carinho nosso palestrante Hilton Cardoso, que o tema será Amai-vos e Instruí-vos. Vamos agora, né, como sempre nós gostamos de iniciar o trabalho, vamos agradecer, né, pelo dia, serenar a nossa mente e o nosso coração. Vamos respirar profundamente, conectando com o Mestre, com o nosso Pai Celestial. Agradecermos pela dádiva da vida, agradecermos por mais um dia. De forma tranquila, serena, agradecemos aos nossos amigos espirituais que coordenam e orientam esse trabalho. Que a inspiração venha em bênçãos para o nosso expositor, Hilton Cardoso, e que todo aprendizado deste momento sirva para cada um, para cada uma, para a nossa evolução moral e espiritual. Mais um momento, só agradecermos, desde já, Hilton, gratidão, e a todos que aqui estão e que depois também vão assistir, que o Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Que nos abençoe e inspire Jesus. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E instruí-vos, eis o segundo. Tal convite, meus irmãos e irmãs, consiste em promover o indivíduo de modo que ele seja um ser humano melhor, em condições de ser qualificado como filhos de Deus. É uma proposta, bem sabido por todos nós, de amor e de instrução. O amor resumiu por excelência a doutrina de Jesus, sempre nos falando do amor, e gostaríamos de lembrar ainda que assim estava na lei, amar a Deus e amar ao próximo, e Jesus sintetizou dizendo que aí estava toda a lei e todos os ensinamentos dos profetas. O amor e a instrução nos possibilita o avanço moral, ao ponto que o adiantamento intelectual nos permite exercer esse amor de maneira a nos trazer uma condição favorável. E quando eu me recordo da afirmativa do nosso irmão Emmanuel, no livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier, essa grande antena psíquica do nosso século, este médium extraordinário, nesta referida obra, Emmanuel nos diz: a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Quando Jesus falava do amor, falava numa dimensão muito ampla. Devemos entender como um convite a construir uma realidade pessoal. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Por isso, precisamos desenvolver o auto-amor,
se eu não amo, se eu não me amo, melhor dizendo, não tenho como amar o meu próximo. E nós temos o próximo mais próximo, que a gente encontra na família, no trabalho, na escola, no centro espírita. Esse é o mais próximo. E os próximos não tão próximos, na comunidade, no planeta. E a instrução, da mesma forma, se eu não me instruo, como eu vou levar a instrução, que tem um papel importante, um papel libertador? A proposta dada não é só, logicamente, de amar os espíritos, é exercer o amor e buscar a construção, e buscar a instrução, colocando a serviço de todos. Todavia, o nosso mestre, modelo e guia Jesus, sempre destacou a necessidade da união e vivência dos seus ensinamentos para um bom colegiado cristão. Com isso, todos nós encontraremos, eu destacaria João 13, versículo 35, quando ele nos diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Em Mateus 3, versículo 25, encontraremos: a discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer. Se uma casa se divide contra si mesma, tal casa irá sucumbir, ela irá ruir. E eu destacaria mais uma vez Emmanuel, esse bom feitor espiritual, esse orientador de todos nós. O livro Mediunidade e Sintonia, no capítulo 8, intitulado Unidos Sempre, nos traz grandes ensinamentos. Na mensagem, ele nos diz: companheiro, estamos engajados na construção espiritual da nova era. Mas como está, de fato, a serviço dessa nova era, se não tivermos desenvolvido o amor? E, a princípio, mais uma vez, eu destacaria no nosso colegiado, se ainda temos uma imensa dificuldade de convivência, porque predomina o nosso orgulho, predomina a nossa vaidade, e nos encontramos juntos, mas separados, divididos. E na mensagem, Emmanuel nos traz ainda, em um destaque que eu chamaria a nossa atenção, a necessidade de nos educarmos para educar, de ensinarmos, mas aprendermos o que estamos ensinando, para que não fiquemos na superficialidade da mensagem do Cristo, nos lembrando que, à medida que nós auxiliamos, somos auxiliados, nos mostrando a necessidade do burilamento do coração. Emmanuel nos diz que ninguém dispõe da luz que não acendeu em si mesmo. No entanto, identificamos que a mensagem de união, ela nos aparece em modos assim a ficar só no discurso, por vezes,
Eu gosto de brincar dizendo que a mensagem foi mal entendida, amai-vos e instruí-vos, foi entendida como armai-vos e destruí-vos, porque identificamos algumas vezes desentendimentos que se prolongam e fogem do farol seguro da mensagem do Cristo, e irmãos brigando com irmãos, disputando o que na verdade não há o que disputar, não compreendendo a necessidade do exercício da humildade, aonde nos diz o nosso mestre e amigo Jesus que o maior é aquele que serve a todos, não aquele que é servido. E Emmanuel nos diz nessa mensagem que nunca devemos nos achar melhores do que ninguém. E nunca devemos desconsiderar ninguém. É um exercício de amor. Observar, nos diz Emmanuel, que perante a Deus somos todos portadores de mensagem determinada. Cada um traz em si uma mensagem a ser compartilhada, a auxiliar aquele que está ao seu lado nessa tarefa tão importante que é a convivência, nos ajudarmos nesse processo de nos tornarmos senhores de nós mesmos e não senhores dos outros, de fazermos brilhar a nossa luz. E qual é o receituário para isso? Nos diz Emmanuel. Ante a dificuldade, servir. Diante da incompreensão, servir mais. Nos diz que do trabalho nasce a luz para o caminho. E da caridade a solução essencial para todos os problemas. Eu encontrei uma observação muito bonita e bastante profunda do nosso irmão Deolindo Amorim, que ele nos diz justamente que nem sempre as divergências devem caminhar para uma desunião. Podemos ter pontos de vista nesse processo de relação que é construído desde a célula máter, que é a família, e eu volto para nosso trabalho de convivência na casa espírita, na casa de oração. Podemos ter pontos de vista diferentes, mas não devemos nos tornar inimigos. Nunca devemos tornar pessoal um ponto de vista assim, ao ponto de eu achar que ali aquele posicionamento é para me ferir, que é intencional. Precisamos, nessa observação de Deolindo Amorim, precisamos buscar a figura emblemática do feixe de varas, nos unirmos para nos fortalecermos, juntos somos mais fortes. E eu chamaria a atenção que os obsessores são experts em desatar as amarras dos feixes de varas, porque encontram ali a nossa fragilidade, ali o nosso orgulho, ali a nossa vaidade, e atacam justamente ali. E no nosso convívio, nessa mensagem, onde há um destaque do Espírito de Verdade, Espíritas amai-vos, logicamente que não poderíamos desassociar essa mensagem
ao nosso movimento, ao movimento espírita, então precisamos combater a desunião. Como nos disse Deolindo Amorim, um ponto de vista, uma divergência, não pode se tornar um motivo para que as pessoas se afastem. Devemos continuar unidos. Quando o Espírito de Verdade nos diz: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Então, nós temos um compromisso muito maior e não podemos ficar na mesquinhez do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Precisamos transcender. Então, essa proposta de amai-vos e instruí-vos, ela não pode ser esquecida. Ela precisa ser compartilhada para que haja cada vez mais solidariedade, para que sejamos cada vez mais unidos e jamais caminhemos separados no conflito, na divergência, cedendo lugar para as más influenciações, os processos conturbados que nós acompanhamos, tomamos conhecimento. Kardec tinha uma preocupação muito grande de nos mantermos unidos. Dr. Bezerra de Menezes, em suas mensagens, nos falando da importância de nos unirmos, a importância do movimento espírita estar unido, porque é muito, de fato, é muito importante a gente não perder de vista que temos companheiros que não fazem parte da nossa instituição, mas que também pertencem ao movimento e, nos apoiando, tornamos o movimento mais forte, além das demarcações que estamos submetidos, né? Eu encontro algumas vezes bandeiras sendo levantadas assim como sendo a melhor. Existem até colocações desse tipo, né? Que essa é melhor que aquela, e algumas vezes competições, quando isso não deveria existir no nosso meio. A mensagem que nos chega, repito, é a mensagem de nos unirmos, do feixe de varas. É a mensagem de nos tornarmos fortes no sentido de adquirirmos cada vez mais a consciência crística, de estarmos aqui cooperando como somos convidados pelo Espírito de Verdade, com essa nova era, para que tenhamos um mundo melhor. Quando nós encontramos na mensagem do nosso orientador maior: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Analisemos a amplitude dessa mensagem, analisemos o convite que está nos sendo feito, a preocupação manifestada aqui para que o ciúme e a discórdia não venha trazer danos a essa obra maravilhosa, a esse momento tão importante que estamos acompanhando de transição planetária. E nos diz mais o nosso bom orientador, bom mestre:
Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita. Pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão e clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhe as mãos, que esmagastes o fraco ao invés de ampará-los. Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. E ele nos diz ainda que esses já terão recebido a sua recompensa. Nós estamos aqui para cooperar com esta obra que não nos pertence, pertence a Jesus. Jesus, que é o administrador desse nosso sistema solar. Jesus, que veio aqui para nos auxiliar a caminhar mais seguramente, para que avançássemos. Veio para nos dar esse bom ânimo para que caminhássemos em direção a uma realidade espiritual melhor, para voltarmos à ordem universal, que é o amor. E eu volto mais uma vez a doutor Bezerra de Menezes, que compreendeu essa mensagem e, por isso, foi um fiel colaborador e defensor da união. E ele tem uma frase que diz assim: solidários seremos união. Separados uns dos outros, seremos ponto de vista. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Está dito tudo nessa frase de Dr. Bezerra de Menezes. Ainda estamos num processo onde não reconhecemos que o real triunfo não é a nossa supremacia, é estarmos cheios de razão, mas o que deve prevalecer é a coerência benéfica, é a procura de conquistas morais que possam alicerçar essa nossa relação de amor, aonde através do estudo que fazemos, vamos identificando as arestas que precisam serem aparadas, identificarmos o que ainda estamos com dificuldades, nos tornando criaturas melhores. Hoje, melhores do que nós fomos ontem, e amanhã, melhores do que nós fomos hoje. Fazer acender a nossa luz e caminharmos atentos para não nos desviarmos do caminho, avaliando as nossas ações a partir dos nossos pensamentos, a fim de nos iluminarmos. A obra, ela é de todos nós. E precisamos nos burilarmos. Precisamos sairmos da infância, porque agimos, muitas vezes,
como crianças crescidas, birrentas. E quando nos chegam através dos orientadores espirituais, informações de irmãos que estão no plano espiritual com enormes dificuldades, porque não compreenderam essa mensagem. As últimas obras que nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda tem nos trazido, através da psicografia de Divaldo Franco, tem feito esse alerta. Dos muitos irmãos nossos, eu digo, irmãos que militavam no movimento espírita, que chegam no mundo espiritual numa situação deplorável, numa situação difícil. E existe uma obra que é bastante conhecida do nosso movimento, de irmão Jacó, Voltei, que conta a história desse irmão, que foi uma liderança aqui, não no nosso estado, no estado de Minas Gerais, do movimento espírita, que chegou numa situação muito difícil, aonde lhe foi convidado a mostrar a sua luz. Muitos que tinham sido atendidos, né, por vezes, quando ele estava encarnado, no mundo espiritual, cobrando dele a luz que ele ensinava, a luz que ele recomendava. E ficamos, todos nós, como costumava dizer meu pai, ficamos colocando as nossas barbas de molho. Porque, de fato, temos que aprender com essas experiências para construirmos uma realidade melhor, para que não venhamos a repetir os mesmos erros apontados, narrados. E não são poucas as narrativas que nos traz o mundo maior. Nosso irmão Humberto de Campos, irmão X, em quantos contos nos fala dessa realidade de alguns companheiros que, equivocadamente, não compreenderam que a mensagem era para ser vivida e não simplesmente repetida, e repetiram, instruíram, mas não se instruíram, não aplicaram a si mesmo. Por isso é que Emmanuel nos fala da necessidade do fator moral, quando ele nos diz que, através do estudo, através da busca pelo conhecimento e aprimoramento intelectual, simplesmente só ficando no intelectual, poderemos fracassar, poderemos cair, repetir várias experiências, mas ele enfatiza que quanto mais buscamos o avanço moral, nos fortalecemos e mais precisamente, mais afirmamente, sustentavelmente, mais seguramente, vamos
caminhando em direção à luz, evoluindo. É importante, claro, está dito, precisamos equilibrar, porque o conhecimento liberta, precisamos do conhecimento intelectual, mas somente ele tem levado muitos a uma situação difícil, a uma situação de muito sofrimento. E a pátria espiritual tem histórias e histórias que nos são trazidas aqui para a Terra através de diferentes médios, como um alerta para todos nós, para que possamos construir uma realidade individual melhor e coletiva, somando cada um o seu esforço com os esforços daquele que lhe soma ao lado. Trabalhemos nessa mensagem o princípio, como eu já lembrei aqui no início, do alto amor, para que possamos amar ao nosso semelhante, porque se eu não me amo, eu não tenho como amar o meu próximo. Que eu me instrua, que eu instrua e me instrua, que aquele conhecimento ele possa se tornar algo real na minha vida. Jesus não é para ser lido, nos dizem os bons amigos espirituais. Jesus é para ser vivido. Seus ensinamentos para serem seguidos. E à medida que fazemos isso, caminhamos em direção para uma realidade espiritual melhor. Aí sim estaremos colaborando, dando o nosso testemunho, que irá inspirar outras pessoas para que também deem o seu testemunho, para que também se renovem. E nesses dias, eu tenho lembrado que nunca nos fora tão exigido o nosso testemunho pessoal. Nunca nos fora tão pedido que possamos agir no bem, seguir a orientação do serviço, de servir. Oramos, mas precisamos de atividade. Precisamos crer, mas precisamos também construir. Precisamos entender que somos chamados, convidados pelo Cristo de Deus, e Kardec está sempre nos lembrando disso, para compreender, para auxiliar, para amar, para iluminar, para que possamos colaborar como verdadeiros discípulos do Mestre. E olha que ele nos diz na Santa Ceia, se ele, que era Mestre e Senhor, se colocava na condição de um serviçal e passaria por todas aquelas situações passadas, vividas. Imaginem, disse ele, o que será exigido de vocês. Repito, se ele era mestre e senhor, como ele nos dissera. Numa condição muito acima de todos nós, e passou por todas aquelas situações, foi tratado do jeito que foi tratado, e algumas vezes, indisciplinados que nós somos, buscamos um posicionamento de destaque, queremos bajulações, esperamos bajulações.
na condição simplesmente de atender ao nosso ego, porque somos inseguros e estamos em desarmonia. Devemos cultivar, sim, o compromisso de nos melhorar para que possamos sermos contados entre os discípulos do Mestre. E o Espírito de verdade, quando faz essa afirmativa, nos faz voltar àqueles dias maravilhosos na presença do Mestre Jesus e encontrarmos a resposta do como fazer. E com todas as observações que nos trazem as obras complementares, temos um roteiro seguro, uma bússola a apontar a direção, a mostrar o caminho. Sejamos mais responsáveis na nossa convivência. Eu achei muito interessante quando o Adenauer Novaes, assistindo a uma palestra do nosso irmão, ele brincou dizendo: eu gostaria que os irmãos fossem aqui como são em casa, e fossem em casa como são aqui. E nos diz ainda, com essa bela reflexão, que nós temos um dever muito grande de fazer brilhar a nossa luz no mundo. Juntos naquele momento de convivência, é uma oportunidade que temos de exercitarmos o amor para ser vivido lá fora. De nada adianta se esse exercício não se tornar ações reais, vivenciais no nosso dia a dia. Estaremos, como nos diz alguns autores espirituais, apenas a apresentar o verniz. Porque se isso não for vivido, não vai promover as modificações necessárias. Não nos levará a uma condição de maturidade espiritual que é possível nos levar Jesus. Sejamos, agora e sempre, mensageiros dessa mensagem, educando e se educando, auxiliando para ser auxiliado, e lembrando sempre que somos responsáveis por construirmos o mundo que desejamos viver. Assim nos diz Gandhi. Precisamos construir essa realidade de mundo melhor que falamos, que ouvimos. Precisamos construir. E isso não vai se dar sem o esforço individual de cada um de nós. Sem que possamos construir dia a dia uma relação mais afetuosa, uma relação onde sabemos que todos nós temos as nossas dificuldades, não somos perfeitos, ainda estamos em busca dessa perfeição e precisamos buscar sempre, mas que poderemos em algum momento ou cairmos, mas precisamos levantar e caminhar, do mesmo modo que o nosso irmão é um ser também que pode, no momento
de sombra cair e precisa encontrar uma mão amiga, um ombro amigo, para ajudá-lo a levantar e a continuar caminhando. Que às vezes somos tão cruéis com os nossos irmãos diante das suas dificuldades, não sabendo, como nos diz o nosso irmão André Luiz, quando os nossos pés tropeçarão. Não é fácil, não é fácil esse mundo de provas e expiações. Por isso é muito importante estarmos unidos, como recomenda Jesus, que eles saíssem 2 a 2. Olha a sabedoria dessa orientação de Jesus. Para que não faltasse um ombro amigo, para que nos momentos difíceis encontrasse uma palavra animadora de fortalecimento, de encorajamento. Então, esse é o nosso dever nesse processo, no qual estamos todos inseridos. Com Jesus, ainda que as dificuldades nos cheguem, estaremos fortalecidos pela sua mensagem. E quando nós identificamos a crueldade que algumas vezes agimos com os nossos irmãos, existe até aquela comentada fofoca fraterna. Olha, irmão, tal, aconteceu isso. Né? Porque criticar é uma atitude irresponsável, a maledicência, né? Mas ainda existe, né? Essa crueldade, existe, né? Essa prática que devemos afastar, abolir do nosso meio, da nossa vida de relação, compreendendo que estamos todos caminhando com as nossas dificuldades, travando as nossas lutas e nos ajudando nesse processo de cooperação, fica mais fácil. Sozinhos até que crescemos, mas é muito mais difícil. Juntos exercemos, na sua excelência, a mensagem de amor que nos trouxe à Terra Jesus. Que buscamos, meus irmãos, minhas irmãs, refletirmos. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Que façamos essa reflexão, esquecendo que a primeira orientação é o amor. Depois vem a instrução. Que possamos amar. Amar, como nos disse a nossa irmã Madre Teresa, até doer. Amarmos e procurarmos, acima das dificuldades vistas, manifestarmos o ombro amigo, oferecermos a mão amiga, para que verdadeiramente possamos viver, agir e viver como verdadeiros irmãos. Que nos abençoe Jesus agora e sempre. Muita paz.